Shalom, eu sou Cecília, da comunidade Mispahat Adonai, e hoje nós estamos aqui, encerrando o Shabbat Hol HaMoed, que é o Shabbat chamado Shabbat dos Milagres, né? E porque se diz que hoje, em Israel, celebra o dia que abriu o Mar Vermelho. Pensa, Madalena do céu, nós lá no Mar Vermelho abrindo na nossa frente, é uma experiência de milagres, né? E na realidade, quem não precisa de milagre? E o que é um milagre? Milagre é uma situação que humanamente nós já esgotamos os recursos, mas aí só uma intervenção divina. Mas se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, desde o nascimento, na época que nós nascemos, eu mesmo fui um milagre, porque papai e mamãe, eles eram RH, ele é RH positivo, ele é RH negativo, né? Dava a eritroblastose fetal e geralmente no segundo ou terceiro filho que eram positivo, né? Negativo. A mamãe, a primeira foi positiva, a Brígida, ou seja, minha irmã, a segunda, poderia ter eritroblastose fetal. Ela nasceu negativa, Inês, e eu vim positivo. Só que eu não tive nenhum problema, graças a Deus, né? E a Elisa nasceu negativa. Então foi assim, uma série de coisas para Deus, e tudo que a gente já passou na vida. Quem de nós nunca passou por um risco de ser atropelado, ou de um acidente que Deus nos livrou, ou de uma doença mais séria? Eu sei que se nós fizermos a retrospectiva, Deus nos interviu na nossa vida para quê? Para nos preservar, para um propósito. Não é verdade? Nós temos um propósito, né? Qual que é o propósito que Yeshua nos incumbiu? Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os no nome dele. Não é isso? O propósito que nós nascemos foi determinado desde o ventre. No Salmo 139, ele diz lá, né, que ele nos conheceu como uma substância informe, escreveu todos os nossos dias. Então, nós temos uma história, um propósito específico para cada um. Não é uma pré-determinação. Pré-determinada, nós já estamos todos, né, para a salvação, para estar com ele, mas vai depender das nossas atitudes. Porém, ele escreveu uma história. Ele escreveu uma história bem específica. Eu não sei se nós alinhamos com essa história, mas hoje é dia de alinhar. É dia de resgatar. E quando ele fala em Jeremias, isso me marca muito. No versículo 1, 5, ele diz, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Mas antes dele ser formado, mas antes que saísse, eu já te determinei, vai ser profeta às nações. Já tinha um propósito. Qual será o seu? Qual é o propósito pelo qual você nasceu? O maior propósito, o maior fato foi como o professor Wesley pregou ontem sobre o encontro com Yeshua. Nós poderíamos estar servindo o Senhor em qualquer lugar desse mundo. Qualquer religião, qualquer loucura. Mas coube ao Senhor dizer, não fui eu, João, que te chamei. Não foi você que me chamou, fui eu que te chamei. Foi um chamado do Senhor específico. Isso já é algo que para mim, todos os dias eu agradeço. Muito obrigado, Senhor, ter lembrado de mim e ter me chamado dentre tantos nesse mundo. Como ele falou, né, de duas pessoas que tiveram, por destinos diferentes, tiveram um encontro com Yeshua e mudou a vida, né? O Cário Chessman, que é aquele homem o assassino da luz vermelha, que no final da vida, condenado à morte, ele recebe Jesus, né, como Senhor e Salvador, e o apóstolo Shaul, que ia matar os cristãos e cai em terra por aparecimento de Yeshua. O fato é que, quando nós encontramos com ele e somos batizados, o batismo significa techuvá, o arrependimento, nunca mais nossa vida vai ser a mesma. A gente pode até errar. Quem contra o Senhor não vive errando. Pode até acontecer um erro, mas nós somos dele, né? Que Yeshua declarou bem claro, né, que era um propósito a gente seguir essa vida para resgatar o reino. Esse mundo já tem um príncipe. Então, desde que você recebe Jesus como Senhor e Salvador e aceita ele como seu dono, como rei, você já entrou na guerra, já está no fria, entre aspas, para esse mundo. Adianta mais. Nós já temos uma guerra declarada. O príncipe do mal já vai se levantar contra nós. Não tem essa de ficar no muro. O muro já é dele. Ou você é do Senhor e aceita a guerra, ou não é dele, do outro. Só tem dois senhores. O nosso é um.
E quando eu recebo Ele como Senhor e Salvador, acabou, Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor. E aqui eu tenho um propósito de vida, custe o que custar. E é com esse Rei que eu vou ser nós somos eleitos como soldados dele. Né? Nós somos soldados, um soldado tem que ter uma armadura ajustada e o soldado tem que ter as armas certas da milícia celestial. Sim ou não? Nossas armas não são só armas de fogo. Se precisar, usa. Mas as nossas armas no mundo espiritual não adianta, você não vai matar demônio com uma 12, né? Você vai ter que ter armas espirituais. E para isso nós precisamos estar equipados. Hoje no café da manhã, o Senhor trouxe uma palavra para a gente em Atos dos Apóstolos, né? E ontem, eu via que tudo casou, porque ontem o Wesley falava sobre... Ele fez uma oração maravilhosa, né? De 1 Coríntios, foi um poema para Mispahat Adonai, que era sobre o amor, né? Que não adianta a gente fazer nada, ser PhD, fazer qualquer coisa nessa terra, se nós não tivermos entre nós o amor. O que significa isso? E o Senhor fecha com isso aqui. Esse final de semana, gente, é para nós. É um tempo de restaurar a nossa comunidade. Olha que lindo. Atos 3. Ele fala sobre o batismo de 3.000, Atos 2, de 3.000 vidas aceitando o Senhor. Lembra quando tem o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, eles estão no cenáculo, o Espírito de Deus vem, eles começam a falar em línguas, todo mundo acha que eles estão bêbados, e Pedro fala, não, varões galileus, nós não estamos bêbados, nós somos tomados pelo poder do Espírito de Deus, né? Em nome de Yeshua, ele se manifestou, ele ressuscitou dentre os mortos, e o Espírito Santo está conosco. Então, quem aceitá-lo pode ser batizado. E naquela noite, né? Aquele dia, era a terça hora, era 9 da manhã. E falou, como é que todo mundo vai estar bêbado 9 da manhã? Né? Não tem isso. Se fosse de noite, mas foi 9 da manhã o Pentecostes, né? Terça hora. Então, ele falou, olha, aqui a gente... Pedro dirigiu ao povo e 3.000 foram batizados. Mas olha aqui, como que era a vida deles, né? Como que eles viviam, os convertidos. Vocês lembram? Isso me tocou muito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos pastores. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes no Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, né? E depois dizia que da multidão dos que creram, eram um coração e uma só alma. Nós abraçamos ontem para sermos um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, não tinha necessitados entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía qualquer um à medida que tinha necessidade. Uau! Né? Então, muitos sinais e maravilhas, né, aconteceram naquele tempo. Mas o que está diferente hoje? Por que a gente não vê milagres, ressurreições, surdos ouvirem, cegos verem? O que está acontecendo com a igreja de hoje? Eles tinham amor, comunhão, paixão pelo Senhor, respeito às autoridades, a vida entregue a um propósito, unidade. Eles partiam pão de casa em casa, eles comiam juntos. Hoje o Senhor traz uma palavra
para a gente ter muita coisa em comum, os nossos dons, os nossos esforços, a nossa comunhão, largar mão da maledicência, de falar nos bastidores. Isso é feio. Largar mão de reclamar do irmão, de ficar olhando a roupa da irmã, de ficar pontuando coisas que, gente, olha como eles eram e por que os milagres aconteciam na vida deles e das pessoas que oravam. Hoje é um Shabat de milagres. Ontem eu e o Ronaldo começamos uma campanha de oração às 3 da manhã por milagres. E eu preciso de um milagre na nossa família. Eu preciso. E eu vou correr atrás dos milagres, mas dentro desse milagre, eu preciso de entender com vocês o porquê que está difícil de acontecer milagres verdadeiros entre nós no nosso meio. Deus me mostrou 3 motivos. Primeiro, eu vou falar os 3 e vou explicar os 3. O primeiro motivo é a gente saber pedir corretamente. O segundo, perdão. E o terceiro, liberação de culpa. Né? Então, tem coisas que nos amarram a ter conquistas. Pedir perdão corretamente tem 2 aspectos. O aspecto do egoísmo, que a gente vai ler aqui em Tiago 4, de 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, às vezes até com a palavra, e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Né? Então aqui, ele fala mesmo de guerra. Gente, uma das coisas que já foi pregada, inclusive pelo professor Wesley e outros pregadores, o que destrói um propósito de vida, prosperidade, é lashon hara, maledicência. E maledicência sai de quê? Porque a boca fala do quê? Não é? Então, aqui a gente precisa entender que essas coisas, o egoísmo da gente, né? Isso, a pessoa só fala mal de outro porque ou não deixa de compartilhar as bênçãos com o outro por egoísmo. Não é verdade? Por egoísmo, né? E aí a gente pede para o nosso próprio deleite, para não alcançar o propósito. Qual que é o propósito nosso? É ter uma casa bonita, é ter um carro, é viajar, é ter. Vai ficar tudo para trás. Não foi isso que ele falou quando a gente estava no ventre. Vai, restaura meu reino, prepara a minha vinda, restaura, faça o tikkun olam, restauração de todas as coisas. Esse é o nosso propósito. A gente tá bem, igual o menino ali, caiu para trás. Será que quebrou a cabeça? Eu não sei. No minuto a gente tá vivo, no minuto a gente não está mais. E que adianta ter e instintivamente lutar para ter. O nosso propósito é preparar a segunda volta de Yeshua. Segundo aspecto que a gente não recebe milagres, né, desse aqui, porque a gente não está pedindo corretamente, o pedido, gente, é sempre após produzir frutos. Isso sempre me chama a atenção quando eu vejo esse versículo em João 15:15. Olha aqui que interessante. Que ele fala, né? Podeis pedir o que quiseres no meu nome, mas ele fala, já não vos chamo, João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Ei, nós somos amigos de Yeshua. Ou não? Nós somos amigos dele. E se nós somos amigos do Senhor, é porque ele fala que tudo o que eu tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Né? Nós sabemos o coração dele. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis. Olha a nossa missão. Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aí sim, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então tudo tem um si nessa vida, né? Nós vamos ter tudo o que a gente quiser se
nós dermos frutos e frutos que permaneçam. Aquela vidinha que realmente aceitou o Senhor, aquelas pessoas que estão transformadas pelo seu modo de exalar seu perfume, não é verdade? Então, antes de pedir, então nós temos esse aspecto. Pedir corretamente, aspecto do egoísmo e o aspecto do pedir após produzir frutos. Segundo motivo que os milagres não acontecem. Perdão. Eita. Aí pegou, né? O perdão, amados, parece que muitas vezes você fala assim, você já perdoou? Já. Você já perdoou? Já. Você já perdoou? Às vezes quando igual Yeshua falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Aí ele fica triste. Porque aí pegou, né? Quando a gente vê realmente, o perdão são um dos maiores entraves na vida de uma pessoa para não alcançar seu propósito. A falta de perdão, de não prosperar e de ver tudo travado. Tudo que trava na vida, gente, tem muito a ver com a falta de perdão. É tão sério que as ofensas do passado podem nos fazer sabotar. Fazer sabotagem nas nossas vidas. E é importante que você entenda isso. Em qualquer fase da sua vida, qualquer fase, qualquer. Uma ofensa que ela não foi resolvida, por menor que seja, ela está travando uma área do seu inconsciente. Palavras de maldição, né? Tantas coisas que a gente recebe. Então a gente precisa, Senhor, mas eu já esqueci. Às vezes não é que esqueceu. Eventualmente você está num lugar, uma pessoa fala uma coisa, se te fotografar, se fizer uma cara esquisita, vai atrás disso. O corpo fala de emoções guardadas. Por que isso mexeu tanto comigo? Às vezes uma pessoa lá no passado fez exatamente isso e você pôs só debaixo do tapete. Ah, já esqueci, eu sou mais do que isso não mexe comigo, mas opa, será? É? Nós temos que pedir o Espírito de Deus para trazer à tona situações que feriram e colocar diante de nós verdadeiramente. Você vai pedir ao Senhor, me faça lembrar. Eu quero lembrar, colocar essa pessoa na sua presença e perdoar. Mas mesmo que a pessoa que fez isso não mereça, mesmo que a pessoa fez isso, você fala, não merece meu perdão. Vocês viram ontem esse que o Wesley contou? O homem que estuprou a filha daquele cristão, foi ele que pregou para ele antes de morrer na cadeira elétrica. Né? Nós vimos também um testemunho de uma mulher que o estuprador assassinou a filha dela. E ela pregou para ele. E ela foi ajudar ele quando ele estava no hospital. Né? Então isso é um perdão que a gente não entende. Vai além. Mas essa pessoa nem quer saber do meu perdão. Não importa. Você perdoa. Perdão não é uma decisão. Perdão é um mandamento. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você sabe por que você deve perdoar? Faz essa dinâmica. Fala para ela porque você é inteligente. Entendeu? Sabe por quê? Porque em Mateus 6, no capítulo 6, no verso 14 e 15, está dizendo, o Yeshua dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós nos perdoamos porque a gente é inteligente. Perdão não é um sentimento, é um mandamento. Perdoa para que a sua vida não seja travada e você tenha salvação. Porque duas coisas podem acontecer. Primeiro, para ser perdoado e ser salvo, e para prosperar. Quando você perdoa verdadeiramente, você consegue ser livre em todas as áreas e será um soldado preparado para as guerras do Senhor. Soldados feridos não ajudam o exército. Ajuda. O cara lá tá amputado, ele vai fazer o quê? E vai correr. Não dá. Tá todo sangrando. Não é? Soldados feridos atrapalham. Aí arranjamos confusão onde a gente vai. Porque uma pessoa ferida, ela sempre fere. Né? Ela vai lançar os dardozinhos que estão lá dentro do coração. Aí, você impede a pessoa de fazer a obra, não produz frutos, e os frutos que permaneçam não vêm. Aí não posso pedir milagre. Porque se eu não resolvi meu problema, eu ainda atrapalho a igreja e ainda fico sem deixar operar milagres. Porque quando um membro está doente, todo mundo adoece.
Terceiro motivo e último, sentimento de culpa. Um dos piores motivos de tudo para nos paralisar é a culpa. É a famosa tríade do ressentimento consentido. Primeiro a culpa, depois o não merecimento, depois a autossabotagem. Então, culpa, do que você se culpa? Dos gritos que você deu com seu filho? Dos tapas que você deu? Do aborto? Da separação de casais? Da maledicência? Dos crimes de fofoca? Dos subornos? Da falta de declarar imposto? Tantos crimes que a gente faz. Mas tem coisa que às vezes assim, a forma que eu tratei a mãe, a forma que eu tratei o pai, aí é o pecado que eu fiz. E muitas vezes a gente não se perdoa. Muitas vezes a gente não se perdoa. Porque a gente vê às vezes consequências daquele erro e que é difícil de voltar para trás. O não merecimento, a culpa me faz, às vezes você vai receber um prêmio. Não, já viu? Ai, mas eu não mereço esse presente. Não, não me precisa me dar isso não, imagina. Você vai ser colocado lá em cima na empresa. Não, eu não mereço. Nem, vamos pôr a outra aqui, ó, ela é melhor que eu. Que isso? Isso é sabotagem. É um não merecimento por culpa. Eu sou tão ruim, eu fiz tanta coisa errada que eu não mereço prosperar. Só que sem consciente, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São atitudes repetitivas que vêm na vida da pessoa que não prospera por culpa embutida. Tem que abrir a caixinha da culpa e liberar você e o Senhor. E a autossabotagem, né? É exatamente isso. Começa para deixar as bênçãos para depois. Então essa tríade é séria, ela vem da culpa. Assim nós precisamos, em primeiro lugar, curar-nos de dentro para fora para acontecer milagres. Muitas vezes o milagre não acontece entre nós, porque nós estamos doentes na alma e achando que estamos na fita, como os meninos falam, né? Nós estamos bem, sorridentes, mas lá dentro está um turbilhão de dor. Tanta dor que ficou para trás. Dores que os pais, que as mães, surras, palavras, amor preferencial pelo irmão mais velho, forma que trataram os companheiros do passado, ou companheiras. Decididamente nós temos que abrir mão das ofensas, perdoar as pessoas e nos liberar dessa culpa dos nossos erros, recebendo o verdadeiro perdão do Senhor. Assim os milagres vão tornar reais. Nós vamos ver milagres nas nossas vidas à medida que nós perdoarmos e liberarmos das culpas, dos nossos erros. Yeshua viu tudo que nós passamos. Aquele homem da luz vermelha, o assassino, o que desencadeou aquela dor naquele coração? Ele foi abandonado por todos. A mãe morre, o pai quebra aí, ninguém visita e começou a ter uma revolta no coração. Quantas pessoas tomam atitudes estranhas por ofensas, por não conseguir resolver problemas dentro de si? Tá lá, gente, tem gente que eu falo, não é possível que não vai pegar essa chance. Tá lá, passou num concurso, de repente você vê a pessoa travada. Não trabalha, não vai. Tem culpa aí, tá sabotando o Espírito de Deus. Os milagres se tornam reais, nós vamos ver quando o nosso corpo estiver curado. O pé, a mão, o braço, a orelha, tudo tem que estar curado entre nós. E o Espírito de Deus tem pressa dessa igreja se curar. Pessoas feridas, né? Elas são como um fermento onde elas vão. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque ela está ferida, ela tem inveja, e às vezes uma mulher tão bonita, ela se exalta, ou uma outra pessoa, mas quando começa a criticar demais, de repente tem algo dentro de você que precisava ser curado. Por que eu invejo? Por que eu culpo? Por que eu falo? Tem um motivo, é só buscar, nada é por acaso, não é? E nós precisamos nos curar para vermos milagres nesse lugar. É tempo de cura, de sair do passado, encher do poder do Espírito de Deus. Desde que nós nascemos, o Espírito de Deus nos formou. Todos que nos ofenderam, todas as experiências negativas que estão registradas no nosso inconsciente, o Abba, o Espírito está aqui dentro e ele acompanhou.
O mesmo Espírito que está no universo, que fez tudo, está dentro de mim. E Ele quer que eu me cure, porque Ele me entende. Eu preciso ter coragem de entender um Pai que me perdoa e me quer para Ele. É tanto que Ele nos quer, que Ele entregou o Filho único para morrer. Se constranger num corpo humano. Você imagina Yeshua olhando lá o mar de Tiberíades. Eu que fiz isso aí, ó. Você imagina ele lá em Israel, eu olho as montanhas, eu que fiz tudo aqui com o pai. E cuspiram na cara dele, e xingaram ele, e machucaram aquele que era simplesmente o dono. Ele ajoelhou, lavou os pés de cada um. Falou, se você quiser ser o primeiro, seja o último servo. Nós precisamos fazer parte efetiva da grande redenção do mundo curados. Soldado ferido atrapalha o exército. Hoje o Espírito de Deus quer que a gente se cure. Fecha seus olhos, eu vou fazer uma oração e nós vamos cantar um louvor. Queria chamar o grupo de louvor para a gente ter entendimento que hoje o Espírito de Deus, nesse término de Shabat, no Shabat, Hol HaMoed, o Shabat que ele abriu o Mar Vermelho, o Shabat que ele fez milagres e ele vai fazer milagres na sua vida também. Pai, em nome de Yeshua, hoje nós estamos aqui para curar nosso coração. Eu clamo, Senhor, que o Senhor traga à existência, à memória dos meus irmãos, aquilo que foi ofensa do passado. Aquelas pessoas que poderiam trazer mágoa, dor, que atrapalhou, que até hoje são guardadas numa caixinha, onde ninguém pode mexer. Porque o Senhor olha dentro dos olhos e sabe tudo o que essa pessoa passou, que meu irmão passou. Libera-os da culpa. Eu peço que seu Espírito mostre um amor extraordinário por cada um de nós nessa noite. Que apesar de nossos pecados, o Senhor nunca vai nos esquecer. Que nossas histórias, nosso nome está gravado na palma das suas mãos. E o Senhor disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Esse é aquele que fez promessa, e o Senhor há de cumprir, mesmo independente do seu pecado. O Senhor te ama e está disposto a perdoar, se existir arrependimento. Nesse momento da ministração do louvor, entregue tudo ao Senhor. Vai trazer na tona, mesmo que você ache que você já perdoou, fale com o Senhor. Coloque essa pessoa e coloque ele na cruz do Senhor. Veja os olhos de Yeshua por essa pessoa, sangrando ali, dizendo, eu te perdoo também, eu morri por você, pelo seu acusador, pelos quem te estuprou, por aquele que te lesou. E Yeshua morreu por ele também, basta querer, ele terá o perdão. E quem somos nós para não perdoarmos? Oh Senhor, lembre-se de nós, Senhor. Aleluia.